libertando dos cárceres emocionais. Vamos orar. Pai, nós oramos no nome de Jesus Cristo, pedindo que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, para que a glória de Cristo venha sobre nós, para que a saúde de Cristo venha sobre nós, e esta manhã nós possamos ver o Senhor Jesus Cristo nos libertando de todos os cárceres das emoções. Pessoas que tornaram-se prisioneiras, Senhor, do egoísmo, prisioneiras do egocentrismo, prisioneiro dos preconceitos, prisioneiro, Senhor, muitas vezes de uma religiosidade que estratificou no engano. Senhor, nós queremos pedir que a Tua presença, que a Tua vitória liberte para que a saúde de Cristo venha sobre nós. E esta manhã nós possamos ver o Senhor Jesus Cristo nos libertando de todos os cárceres das emoções. Pessoas que tornaram-se prisioneiras, Senhor, do egoísmo, prisioneiras do egocentrismo, prisioneiro dos preconceitos, prisioneiro, Senhor, muitas vezes de uma religiosidade que estratificou no engano. Senhor, nós queremos pedir que a Tua presença, que a Tua vitória libere dentro de nós, Senhor, as nossas emoções, o nosso coração, para que nós possamos participar da festa do Teu coração, a festividade do Teu coração. Que nós entendamos que o Teu reino deve vir a nós como saúde integral em todas as áreas. Por isso, Pai, nesta manhã nós nos submetemos ao glorioso e maravilhoso Espírito Santo, para que nós possamos ser libertos e nós possamos ter uma alegria que inunde o nosso ser em todas as áreas. Pedimos a Tua bênção, Tua graça, Tua saúde, Tua paz, Tua vitória, em nome de Jesus, para a glória de Jesus e no poder de Jesus. E quem crê diz, amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Eu quero observar com vocês algo interessante. Você sabe que em Lucas capítulo 15 nós temos Jesus contando algumas parábolas. Jesus fala da parábola da ovelha perdida, Jesus fala da parábola da dracma perdida e Jesus fala da parábola do filho pródigo. E ao Jesus colocar essas três parábolas, Ele está trazendo cura. E ao trazer cura, a gente tem que descobrir a quem é que Ele está trazendo cura. E quando você observa, logo no início do capítulo 15, diz o texto: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Veja, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Você imagina alguém que atrai os pecadores? Normalmente os pecadores querem fugir dos pregadores, mas Jesus é um pregador que atrai os pecadores. Quem está muito no pecado diz: não quero estar longe da pregação. Mas aqui tem um pregador que atrai os pecadores. Se ele atrai os pecadores, é porque ele tem a mensagem que cura os pecadores, e é a mensagem que os pecadores estão precisando ouvir. Os publicanos, que eram também rejeitados, e era gente naquela época, seriam os safados, né, das estruturas, também procuravam para ouvi-lo. Então, veja, as multidões dos pecadores procuravam Jesus para ouvi-lo. Mas veja o que acontece aqui. E murmuravam os fariseus e os escribas. Os fariseus e escribas murmuravam. Então veja, os pecadores e publicanos procuravam, e os fariseus e escribas murmuravam. Só que murmuravam, estavam por ali também, queriam vir, murmurando. Vamos ver o que ele vai falar hoje. Então alguns ouviam para criticar, e outros ouviam para se curar. Jesus vai e começa a contar histórias, começa a contar parábolas.
E esse caráter dessas parábolas querem mexer no aspecto terapêutico. O Senhor quer curar. Então, quando o Senhor Jesus faz isso, ele acaba colocando certos princípios terapêuticos. E ele vai trabalhando bem fundo nisso. O que eu observo logo, e eu quero dar a ênfase mais aqui na parábola do filho pródigo, que é conhecida como parábola do filho pródigo, para ver como que o Senhor vai trazer cura para os fariseus, para os escribas, porque no fundo ele está querendo trabalhar algo, ele quer libertá-los dos cárceres. Estes homens se tornaram escravos da sua religiosidade, se tornaram escravos da sua própria teologia falseada, se tornaram escravos dos seus preconceitos. Então essa escravidão, ela precisava de um toque terapêutico do mestre. Observe que antes de chegar na grande parábola que nós conhecemos como filho pródigo, Jesus vai falar da ovelha perdida. E quando Jesus fala da ovelha perdida, ele dá uma ênfase de que ele deixou as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Versículo 5 diz: achando-se, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo. Então, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E Jesus disse: digo-vos assim, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui mostra algo tremendo. Não há algo mais profundo no coração de Deus do que libertar a pessoa e as pessoas dos cárceres do pecado. E haverá mais júbilo por um que volta a Deus do que por 99 que já estão em Deus. E o prazer do coração de Deus, a festividade do coração de Deus é libertar pessoas dos cárceres. Então Jesus já está dando um tom, que o mais importante não é quem está, mas o mais importante é a libertação de quem precisa. E essa ênfase que o Senhor já está dando já é para curar os fariseus e os escribas. E aqui entra para cada um de nós o tom do caráter transformador e que realmente vida cristã é entrar no território do júbilo e sair dos cárceres. Há territórios dentro de nós que precisam ser curados e ser transformados. Essa é a primeira ênfase. Num segundo momento, Jesus vai falar sobre a parábola da dracma perdida. Uma mulher que, tendo 10 dracmas, ela perdeu um. E diz o texto, o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Aqui essa ideia, acende a candeia, mostra algo também fantástico. Ela acende a candeia, varre a casa e procura-a diligentemente até encontrá-la. É preciso acender a luz. Muitas vezes nós estamos com algo perdido dentro de nós. Quantos de nós temos também, aqui ele vai dar ênfase no valor que a mulher dá naquilo que se perdeu. Jesus também está dando ênfase em buscar aquele que se havia perdido. Mas eu também quero colocar isto como uma metáfora para dentro de nós. Há muitos territórios, há muitos tesouros em nós que estão perdidos. Há muitos potenciais dentro de nós que não estão maximizados. Há muito do melhor de nós que se perdeu. A cura vem quando nós começamos a descobrir o que nós perdemos. Então nós precisamos que a candeia se acenda. Há dons, há ministérios, como dracmas perdidas também dentro de nós.
Vamos pensar que essa dracma perdida pode ser algo perdido em nós mesmos. E é preciso ser achado. É preciso ser encontrado. Tem muita gente que perdeu o seu próprio eu. Perdeu os seus próprios valores. Tem gente que tem perdido a sua dignidade, o seu caráter. Tem gente que tem perdido o seu direito de primogenitura. Tem gente que está vendendo a sua própria vida e seu ministério e as promessas de Deus a troco de um prato de lentilha. E vive daí encarcerado. E parece que não tem coragem de acender a candeia. Pedir que o Espírito Santo, faça uma varredura dentro de nós. É preciso varrer a casa. Veja que ela pega a vassoura para varrer, para descobrir o que se perdeu. Eu já encontrei pessoas que disseram: alguma coisa se perdeu dentro de mim. Interessante. Quantas pessoas? Algo se perdeu dentro de mim. É preciso varrer para achar. Eu vejo que nesses dias Deus está de novo trabalhando a cura da alma, a cura do interior, a cura de cada um de nós, para ver aquilo que está perdido. Então hoje nós temos não apenas pessoas perdidas para serem achadas lá fora, mas o problema é que nós temos pessoas dentro de si mesmas que estão encarceradas e perdidas, como dracmas dentro de si. Ministérios, dons, sonhos. Tem gente que perdeu seus sonhos. Como uma dracma perdida, é preciso varrer. Descubra aquele sonho que você perdeu. Tem gente que perdeu o sonho na adolescência e está a vida toda sem encontrar o que se perdeu dentro de si mesmo. Seus sonhos, suas metas. Tem gente que perdeu as metas, os alvos. Tem muita gente que já está envelhecendo rápido demais porque morreu a esperança e vive o desespero. Parece que não acredita que alguma coisa pode ainda avançar. Perdeu a meta do amanhã, a meta do futuro. Eu me lembro quando eu fui viajar a primeira vez saindo daqui para Genebra. Eu estava fazendo vários exames médicos. De repente eu estava fazendo um check-up geral. E eu estava numa sala de espera e peguei um livro da Associação Médica. E eles estavam fazendo um estudo, aliás, estavam dando um testemunho, um depoimento de uma médica que já estava, eu não me lembro exatamente agora, mas com uns 84, 83 anos, e era uma coisa assim de aniversário importante dela, ou eles estavam dizendo também quantos anos ela tinha terminado o curso de medicina há 25 anos. Ela é uma médica importante aqui na cidade. Eu não sei exatamente o nome dela agora, mas ela havia passado na faculdade de medicina com 54 anos. Entrou na universidade com 54 anos. Quem com 54 anos pensa: eu vou entrar numa universidade? E olha, medicina. Se tornou uma médica. E se tornou importante médica. Eu fiquei pensando que tantas pessoas já desistiram de viver aos 30 anos. E alguém com 54 anos resolve entrar numa universidade para fazer medicina? E se torna eficiente no seu trabalho? Olha o resultado. E foi muito interessante. Quando eu voltei outra vez fazer o check-up, um ano depois. Aí eu peguei a revista, de novo falava dessa médica. Ela tinha falecido naquele ano. E hoje, essa semana eu contava essa história numa classe de teologia. Alguém levantou e disse: há uma escola de medicina no Brasil, o Espírito Santo, que vai homenagear essa médica pelo seu trabalho. E vai ser o nome de uma universidade. 54 anos.
Sabe o que eu quero dizer com isso? Que tem muita gente que precisa ser curado dentro de si mesmo. Tem gente que a vida já acabou antes da hora. Então perdeu o seu eu, perdeu os seus sonhos, perdeu as suas metas, perdeu os seus valores. Sabe, não existe, você é velho só quando você para de sonhar. O que envelhece não é a pessoa, o que envelhece são os seus sonhos. Se os seus sonhos são jovens, são renovados, você tem a força sempre para procurar o sonho perdido, a meta perdida. E nós precisamos colocar isso. Há uma filosofia que a turma já chama de quase de oração do sonho, do sucesso. Napoleão Hill escreveu algo que eu achei muito interessante. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, quero a qualquer custo, você não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado, porque só vai conseguir a metade. Gente, nós temos descoberto neste mundo o seguinte, que o sucesso começa pela intenção da gente. E tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes, nem aos espertos. Mas cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê, aquele que acredita, aquele que plenamente diz assim, eu conseguirei. E eu diria mais, aquele que diz, tudo é possível ao que crê. Aquele que diz e acredita, tudo posso em Cristo que me fortalece. Então é hora de a gente varrer a casa e procurar o sonho perdido. Uma dracma, um valor, um tesouro que está dentro de nós. Um sonho, uma meta, uma visão, potenciais, coisas que nós somos e que ainda não chegamos. Há possibilidades dentro de nós. E Jesus está falando sobre isso. Fala que nós temos que ser diligentes. Diz assim, a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Então, diligência tem a ver com determinação. Diligência tem a ver também com identificação. Se identificar com o plano e o projeto e o sonho de Deus na sua vida, tirando você dos cárceres. Então, na psicoterapia que Jesus está fazendo aqui, ele está dizendo também a todas aquelas pessoas que é possível mudar e é possível sair do meio da varredura. Interessante que aqui atinge de uma forma direta tanto aqueles que rejeitavam os pecadores e também atingiu os pecadores, porque os pecadores se viam como uma moeda de muito valor no meio do lixo. É preciso varrer para Deus me encontrar, né? Você imagina também dizendo, Ele me encontrou. Eu sou uma dracma perdida. Você é uma dracma perdida. Então eu estou colocando agora do lado de fora e do lado de dentro. Do lado de fora, você também se colocar, não como apenas aquela pessoa lá que está rejeitando a dracma, que são os fariseus e os escribas, mas também os publicanos e pecadores que sabem, eu fui achado. Eu sou a ovelha perdida, eu sou a dracma perdida e eu tenho valor para Deus. Então, o que é cura aqui? A autoimagem. O que é cura aqui? A autorrealização. Deus me encontrou. Eu estava perdido no meio do lixo, mas Deus passou a vassoura e me achou. E quando me viu, e diz, é você.
Deus valoriza você. Deus procura você diligentemente. E quando Deus acha você, Deus faz uma festa. O texto é bem claro, olha. E logo depois diz: e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida que eu tinha perdido. Então, o que Jesus está nos ensinando? Que quando Deus me achou, Deus fez uma festa. Quando Deus me encontrou, o seu coração se festejou. Então, sabe o que você descobriu? Alegrai-vos comigo. Alegrai-vos comigo é o seguinte: você é um motivo da alegria de Deus. Você produziu alegria no coração de Deus. Quando você se deixou achar por Deus, você provocou riso em Deus. Eu sou uma razão do sorriso de Deus. Eu sou uma razão da festividade do coração de Deus. Coloca desse lado para você ver. Ele achou você. E se eu já provoquei um sorriso no coração de Deus, eu quero ter o sorriso de Deus na minha própria vida, para que eu seja participante da festividade do coração de Deus. Isso é cura. Isso é autoimagem resgatada. Isso é autoimagem perdida que foi redimida novamente. Jesus, ao contar essa história, está curando. Está curando cada um de nós. Está trazendo para nós não apenas o que está perdido dentro de nós, mas nós como perdido, encontrado. Então eu estou usando várias dimensões para você ver como o texto de Jesus traz esse caráter transformador. E outra coisa maravilhosa aqui também, mostra que eu também tenho que valorizar quando Deus traz aqueles que estavam perdidos. Que Jesus também vai colocar isso na parábola agora do jovem, que nós temos que entrar na festa do Pai. E muitas vezes nós perdemos a afinação do coração do Pai, porque nós ficamos encarcerados na nossa péssima maneira de viver. Então Deus tem tirado os nossos cárceres para a gente fazer parte da festa. Então aqui, no primeiro texto, você vai ver o seguinte: o que achou a ovelha perdida, ele reúne, ele chama os amigos e os vizinhos. Então também nós somos amigos e vizinhos que precisamos entrar na festa do Pai. A mulher chama também as amigas e vizinhas. Nós também somos amigas e vizinhas, né? Então Deus está nos chamando de vizinho para fazer parte da sua festa também. Alegrai-vos comigo. Senhor, nós queremos alegrar contigo porque há muita gente nessa cidade que está sendo salvo. O Senhor quer salvar. Eu quero fazer parte da tua festa. Deus está nos convidando para fazer parte da festa. Agora, para fazer parte da festa, nós temos que ser vizinho de Deus. E para ser vizinho, quem é vizinho? Quem anda perto. Então, quando você está perto de Deus, você está sempre participando da festa dele, porque sempre tem gente nova caindo. Dentro tem muita dracma sendo achada, muita ovelha sendo encontrada. Você é vizinho de Deus? Então, vizinho de Deus, tem mais uma festa hoje, tem mais uma festa hoje. É comunhão. Então, aí que entra a questão da missão, né? Quando você ouve quem vive, a dona Amélia aqui que trabalha com missão, você começa a ver os testemunhos do que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo para você? Vem fazer parte da festa. Então a gente vem para dentro da festa. Deus fez isso, vem para a festa. Você é vizinho de Deus. Então não podemos estar longe, temos que estar perto. Veja como tem coisa na Bíblia para a gente aprender. Somos vizinhos de Deus. Ele está encontrando a dracma perdida, está nos chamando para a sua festa. Então essa ideia da vizinhança. Deus se tornou nosso vizinho. Sabe por quê? Porque Ele vem achar os pecadores perto de nós. Os pecadores não estão longe, estão perto de nós. Você é alguém achado e depois você é alguém que fica ao lado daquele que procura. E aquele que procura acha. E o que acha convida você para participar da sua festa. Então, vida cristã é comunhão com aquele que acha e com aquele que foi achado. Olha que coisa tremenda. Então nós temos que participar da festa dos pecadores salvos e do Salvador
que encontrou os pecadores. Aí você começa a descobrir, gente, vida cristã é algo fantástico, é participar desse caráter terapêutico de Deus. Isto é saúde integral em todas as áreas, em todas as dimensões. Vamos continuar. Observe, Jesus disse no versículo 10, eu vos afirmo de qual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui está falando que há júbilo, há plenitude, há vitória sem igual aqui. Aí Jesus conta a terceira parábola e continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Essa parábola é mais de todas as conhecidas. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Interessante que aqui a história do filho pródigo, durante muito tempo eu sempre fixei a ideia no filho pródigo perdoado, né, quando ele volta para casa, alguém que sai e deixa a sua vida fora do projeto do pai. Depois de um tempo eu comecei a fixar mais no mais velho, dizendo que o mais velho precisava de cura porque ele não queria participar da festa. Mas eu digo que hoje eu estou mais fixado no pai. Eu queria que vocês observassem o pai. O pai, parece-me com tanta seriedade, Jesus está mostrando não apenas o caráter da história lá para os fariseus e publicanos, mas ele está querendo mostrar o tipo de pai que ele veio pregar. Um pai que tem atitudes terapêuticas. O pai que Jesus mostra é Deus. E que Deus vai fazer tudo para trazer cura aqui nesse texto. Então é interessante que há um caráter festivo do encontro aqui, há um caráter da vida nova aqui, mas o Pai é o interesse, é o foco de Jesus. Conhecer aqui o Pai é conhecer o amor. Conhecer o Pai é conhecer o interesse do Pai, conhecer a festa do Pai, conhecer a música do Pai e conhecer a herança do Pai. Todas as dimensões são terapêuticas. Então é muito interessante aqui, olha, continuou, certo homem tinha 2 filhos. Então eu quero que você focalize no pai. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me. Interessante que ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Longe do pai, ele dissipou tudo que ele tinha. Mas a primeira coisa que acontece aqui é que ele dissipou também a comunhão com o pai. Este moço, antes de perder a riqueza que o pai deu, ele começou perdendo o pai mesmo. A comunhão com o pai, a intimidade com o pai, a sabedoria do pai, a orientação do pai. Esse jovem, quando ele fala assim, olha, dá-me, ele está dizendo, eu sou o centro. Ele caiu aqui, eu sou o centro de tudo. Ele cai num cárcere, o cárcere dele, ele entra para dentro de um cárcere do egocentrismo. Mas ele entra também para um cárcere em que ele dissipou, vivendo dissolutamente, ele perdeu o controle, o gerenciamento dos seus pensamentos. Gente, uma das coisas mais interessantes que Jesus está mostrando, que o que faz o ser humano ser um ser humano perdido, é quando ele perde o gerenciamento dos seus pensamentos. Ele não conseguiu mais administrar as suas próprias emoções. O seu eu começou a se tornar um eu doente. Ele disse, dá-me. Ele não tem um eu que integra, mas um eu desintegrado que quer apenas para si mesmo.
aqui começa o vazio, ele começa pródigo dentro dele. O território, o problema desse jovem está dentro, para começar. Porque dentro dele, ele já está fora de casa. E quando ele vai, ele não tem equilíbrio de gerenciamento, nem nas emoções, nem nos pensamentos. E quando ele tem isso, a primeira coisa que acontece, ele perde tudo que ele tem. Ele se torna um endividado. Você sabe que fizeram uma pesquisa na nossa geração, 42% das pessoas que estão endividadas têm menos de 30 anos. Na associação do SPC, no estado de São Paulo. A maioria dos endividados tem de 21 a 24 anos. Mais de 30% tem de 24 a 21 a 24 anos. 18% tem 21 anos. A idade do dissipar. Que coisa terrível, né? Então nós estamos hoje a maior geração de endividados da história. Isso está preocupando. Os bancos estão com problemas. Porque as pessoas não estão mais gerenciando o que tem e nem o que não tem. Estão sendo corroídos pela própria propaganda. Muitas estão dissipando. Então, o que acontece? O que está faltando nas pessoas é gerenciar o eu saudável, porque elas estão com o eu enfermo. E o filho pródigo é alguém com o eu enfermo. Versículo 14, depois de ter consumido tudo. Consumido, sabe o que é? É a geração consumista. A geração que vivemos é chamada de a geração do consumo. Muitos jovens perderam, muita gente perdeu hoje a consciência ética das coisas, o equilíbrio das coisas. Hoje o negócio é consumir. O sistema existe para consumir. Só que é consumir, 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 consumir. E aí ele acaba consumido. Primeiro que some é o salário dele. A maioria das pessoas hoje está sobrando mês no salário. Quando eu era criança, meu pai sempre dizia que a gente precisava fazer sobrar salário no mês. Mas hoje você vê que normalmente todo mundo está dizendo, faltou mês no meu salário. O salário já acabou, mas o mês ainda não. Agora não é só jovem não que está com esse problema, hein? Porque nós somos da geração do consumo, do consumismo. Fizeram uma pesquisa, descobriu-se o seguinte, que de tudo que nós compramos, 30% nós compramos por necessidade, 70% nós gastamos por desejo. Por isso que tem gente que ganha mais e continua sem dinheiro. Ele ganhava pouco, vivia. Ganhou 10 vezes mais, continua em dívida. Por quê? Porque antes ele comprava só necessidade, agora quem gasta é o desejo. Muitas vezes o desejo é maior do que a necessidade, então ele tem menos. Falta de quê? De gerenciamento das emoções. Falta de quê? De gerenciamento do eu. Aí ele fica encarcerado no cárcere do consumismo. Veja, ele tem um problema no eu, agora ele tem problema do consumismo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Agora ele entrou no território da necessidade. Ele não tem nem para necessidade. Por quê? Porque antes ele vivia baseado na necessidade. De repente ele foi dominado pelo desejo. E o desejo consumiu tudo que ele tinha. Agora ele não tem nem para satisfazer o desejo e nem mais a necessidade. Essa é uma crise terrível. E muita gente, por não gerenciar os seus pensamentos, não gerenciar as suas emoções, ele acaba no cárcere do desejo.
e aí destrói a necessidade. Aí o que ele ganha não consegue satisfazer o desejo e nem a necessidade, porque ele tem que pagar a conta que o desejo fez. Aí ele tem que ficar pagando cartão de crédito, cheque especial, porque ele tem que pagar a dívida do desejo. E daí não tem dinheiro para necessidade. Agora aqui ele não tinha nem suprimento para nada. Aí ele ficou sem nada. Ainda disso, ficou desempregado de si mesmo. Olha só que situação. Então o que eu quero colocar por isso? A terapia de Deus, ela deve nos curar de nós mesmos. Ela deve curar de nós mesmos para a gente não perder o caráter da orientação do Pai. Porque, gente, todos nós temos também dentro de nós um pai mental, um pai psicológico, um pai que quer organizar as coisas dentro de nós, dizendo, olha, você não deve fazer isto, você não deve fazer aquilo. Ele tem coisas positivas. Claro que muita gente tem coisas negativas. Eu já queria libertar das coisas negativas. Negativo é aquilo, olha, você não vai dar nada na vida, seus sonhos nunca serão realizados, quem nasceu para vintém nunca chega a réis, né? Lá no passado dizia isso. Então isso é coisa negativa. Nós temos que libertar disso. Mas aqui Jesus fala de um bom pai, né? De um pai protetor, de um pai positivo, de um pai que orienta. E muitas vezes nós perdemos essa orientação positiva que temos dentro de nós. E dentro de nós tem valores. E muitos jovens, muitas pessoas hoje têm jogado fora essa boa orientação de formação interna. E nós precisamos educar os nossos filhos com um pai positivo. Porque sempre eles lembrarão dos bons conselhos. Agora, esse filho, ele dissociou do pai. Muita gente está dissociando dentro de si mesmo, jogando fora os grandes valores. E tem caído o quê? No território do consumismo. Então daí, em vez do pai organizar a vida psicologicamente, quem está organizando é a propaganda, é o consumismo, é o desejo, é a má influência, são os maus amigos. Veja que ele perdeu todos os amigos. Diz que ele começou a passar necessidade. Então tem gente com uma necessidade tremenda. E ele aqui necessita de comida, necessita de dinheiro, necessita satisfazer os desejos e necessita do pai. Agora veja uma coisa interessante aqui. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Este homem acabou virando um garçom de porco, né? Ele servia os porcos. Veja que esse texto está mostrando que esse jovem está encarcerado, e ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. E eu quero trabalhar essa palavra, ele desejava comer o que os porcos comiam. Agora, ele estava tão encarcerado que o nível dos desejos caiu muito. Antes ele desejava pegar a fortuna e aproveitar no mundo, desfrutar do mundo. Ele queria desfrutar do mundo com o seu dinheiro. Mas olha como ele caiu tanto no nível de cárcere que agora ele desejava o alimento dos porcos. Quando a pessoa perde dentro de si mesmo, quando ele perde dentro de si mesmo os grandes valores e a comunhão com o Pai, quando ele perde qual é o alvo da vida, porque ele cometeu um erro, ele usou a riqueza do Pai para desfrutar do mundo, né? Ele deveria usar a riqueza que ele tinha para desfrutar do Pai. Ele demorou para descobrir isso. Ele descobriu que desfrutar do Pai é melhor do que desfrutar do mundo. E tem muita gente que quer procurar Deus, mas para gastar no mundo. Tem gente que quer ser abençoado para gastar no mundo. Agora, sabe como tem que ser o cristão? Ele tem que ganhar no mundo para desfrutar de Deus, para desfrutar da riqueza do Pai, da comunhão do Pai, da vida do Pai.
Agora o nível dele caiu tanto que ele já desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Ele já começou a ficar com inveja do cardápio dos porcos. Quando nós perdemos o sonho, quando nós perdemos a visão, quando nós perdemos a meta, quando nós perdemos a riqueza de Deus, o nosso nível de desejo fica muito baixo. O texto está dizendo que o nível de muita gente não tem passado o nível dos porcos. Está abaixo do nível dos porcos. E ainda fica revoltado. Agora veja lá, você, qual é o nível dos seus desejos? O nível do Pai ou o nível dos porcos? O nível de Deus ou o nível do mais baixo dos pecadores? Tem gente que está perdendo tanto que o máximo que ele deseja é ser igual aos pecadores. Mas Deus quer resgatar desses cárceres para que o nosso nível seja estar no plano do Pai, na riqueza do Pai, na mesa do Pai, na comida do Pai, no cardápio do Pai. E o cardápio do Pai é novilho cevado. Você tem aqui a guerra de cardápio, a guerra de desejo. O que o pai deseja para o filho é novilho cevado. O que o filho deseja lá é o cardápio dos porcos. Nós precisamos nos libertar dos nossos cárceres, da nossa visão, do nosso desejo, nossos desejos que estão destruídos, né? Nossos desejos que estão subornados dentro da gente. Sabe o que eu estou dizendo para vocês? Que os nossos desejos, eles muitas vezes estão amarrados na mesquinhez. Nós temos que ser libertos disso. A libertação que Deus trouxe para este jovem, sabe, que o prendia num desejo tão pequeno, para que ele pudesse fazer parte do desejo do Pai. Então nós precisamos ser libertos dos nossos desejos mesquinhos, empobrecidos, para que a gente possa dizer: Senhor, quais são os teus desejos para mim? Me coloca em ordem, acerta o nível dos meus desejos com os teus desejos. Isso é cura. Eu quero estar na tua mesa. Cuidado com o suborno psíquico que tenta prender você dentro de você mesmo. É isso que eu quero começar a falar agora, e mais fundo um pouco com vocês. Ali desejava. Ele precisa converter os seus desejos para que ele possa ver o que o Pai deseja para ele. Para que eu possa desejar o que Deus deseja, o que o Pai deseja, o melhor de Deus para a sua vida. Isso é cura. Versículo 16 diz: ninguém lhe dava nada. Ele era um carente afetivo. Veja, ele é um encarcerado tão grande que ele não recebe nem afetividade. Ninguém lhe dava nada. Não dava comida, não dava afetividade, não dava atenção. Ele está muito pior do que os porcos. Os porcos ainda recebem, ele não recebe nada. Interessante que ele entra num nível de negatividade total. Então, caindo em si, aqui começa a cura. Ele faz um autodiálogo. Terapeuticamente, eu diria que ele faz um autodiálogo do eu. Ele começa a conversar com ele mesmo. Muitas vezes nós não mudamos de vida porque nós não conversamos conosco mesmo para dizer: como está a minha vida?
E ele começa a perguntar a si mesmo. Então ele caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele está conversando dentro dele. Ele vai se libertar agora dos sabotadores psíquicos. Sabotagem é aquilo que você está dentro de você e você acha: eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim. Vira um Gabrielão, né? Lembra da música da Gabriela? Isso são sabotagens psíquicas. Aqui você foi assim, vai ser sempre assim. Sabotagem. Tem que se libertar dessa sabotagem psíquica. Então eu quero dizer a você: liberte de toda sabotagem dentro de você. E começa a dialogar dizendo assim: olha, eu sou um vencedor, porque Deus me fez nascer. Deus tem um plano para a minha vida. O Criador, se Ele me colocou na terra, é porque Ele tinha um plano para mim. Eu não nasci para ser um derrotado. Quando você nasceu, você já é um vencedor. Você tem que libertar de todos os cárceres que estão impedindo você. Começa a dialogar sobre isso. Olha, eu sou um projeto de Deus. Eu estou vivendo cada dia e Deus está me abençoando. Eu estou existindo. E aqui ele começa a conversar. Ele cai em si. E ele vai tomar algumas decisões. Ele faz uma crítica a si mesmo. Agora, gente, nós precisamos a praticar aqui o DCD. É duvidar que nós não conseguimos. É duvidar que nós não podemos. É duvidar que não vai dar certo. Duvide. Porque tem gente que acredita que não vai dar certo. Então duvide que não vai dar certo. Aí você começa a acreditar que dá certo. Mas eu não tenho jeito para isso. Isso é crença. Então eu duvido que eu não tenho jeito para isso. Aí você começa a ter jeito para isso. Então você tem que começar a fazer a crítica. Outra é duvidar. Aí ele começa a criticar a sua situação. Ele diz assim: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele está criticando a sua situação. E aí ele determina: levantar-me-ei. Então é preciso fazer um autodiálogo dentro de você, criticando a vida que você está e duvidando que o melhor não pode vir, e depois fazer o que o filho pródigo fez. Ele determinou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi. Aí ele determinou. Aqui, gente, ele começou a resgatar a liderança do seu eu. Ele, em vez de viver subjugado pelo consumismo, subjugado por um desejo medíocre de apenas querer o cardápio dos porcos, ele acorda, ele levanta e diz assim: eu irei, e ele diz assim: e eu direi, pequei contra o céu diante de ti. Interessante, antes de encontrar o pai fora, ele encontrou o pai dentro. Deu para entender? A cura dele não começou quando ele encontrou o pai lá. Foi quando ele, dentro dele, encontrou o pai perdido. Um pai protetor. Sabe quando ele começou a ser curado? Quando ele descobriu que o pai tem o que ele precisa. E o que ele tem que ele precisa está dentro dele. Ele descobre uma riqueza na sua memória. E ele começa o quê? Reeditar o filme da sua mente. Ele começa a reeditar o filme das suas emoções. Olha que coisa tremenda. E quando ele reedita, ele descobre que aqueles territórios perdidos foram achados dentro dele. E as janelas começam a se abrir. E começam a se abrir as janelas light, as janelas belas, as janelas do Pai. E ele diz lá: até os trabalhadores do meu pai têm abundância, eu que pereço de fome. Começa a assistir um filme dentro dele. E no filme dele, ele encontra o pai. E ele olha para ele mesmo e diz: eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Mas o seguinte, me faz só um empregado. Porque ser empregado teu perto de ti é melhor que ser um filho longe de ti.
É melhor o empregado perto, o senhor é tão bom que eu quero ser empregado perto do que um filho longe. O filho longe perdeu tudo, porque a melhor riqueza que eu tenho não é o dinheiro que o pai tinha, mas é o pai. Meu pai é melhor do que o dinheiro. Olha só o que ele descobriu. Desfrutar do pai é melhor do que desfrutar do que o pai tem. O dinheiro do pai me ajudou a desfrutar do consumismo do mundo, mas eu perdi o melhor, eu perdi a comunhão com o pai. Olha como ele é liberto. E ele descobre que estar com o pai é melhor do que tudo. O pai perdido estava dentro dele. Ele era um pródigo dentro, gente. E ele se torna um pródigo encontrado dentro de si mesmo. E quando ele é curado por dentro, foi fácil curar por fora. Sabe por que as pessoas não são curadas por fora? Porque falta curar por dentro. E é dentro de você que Jesus está mostrando que é preciso ser curado. E agora ele vai dizer, dentro dele, e levantando-se foi. Veja, quando você se move por dentro, você se move por fora. Quando você resgata a liderança do seu eu dentro de você, você expressa essa liderança por fora. Quando você reedita o filme, o seu script psicológico, a sua mente, o filme da sua memória, e abre novas janelas dentro de você, você sai ao encontro daquelas janelas. Abriu-se a janela. E ele viu no filme o seu pai. E ele levanta e vai. Ele está curado por dentro. E agora ele busca cura por fora. E é interessante, levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Quando você sai ao encontro, você tem a solução vindo ao seu encontro. Eu quero dizer uma coisa para você. O universo conspira a favor de você quando você busca o melhor de Deus para a sua vida. Quando o seu desejo está centrado em Deus, Deus faz com que tudo corrobora para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você diz, Pai, o que eu quero é o melhor de Ti, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, eu quero Te amar, eu quero conhecer, eu quero desfrutar de Ti. Viver é desfrutar de Ti, Senhor. É mais importante do que eu ter uma riqueza. Não adianta nada eu ser o homem mais rico da cidade se eu não desfruto de Deus. Porque se eu tenho a riqueza, eu sou escravo do consumismo. Mas se eu desfruto de Deus, sabe o que Deus diz? Tudo coopera para o bem. Aí tudo que vai acontecer conspira a favor daqueles que estão andando em Deus. Isso que é cura. A terapia de Cristo quer mostrar que Deus conspira a favor daqueles que vão ao seu encontro em amor. E quando isso começa a acontecer, isso é digno, ele dá dignidade. Ele diz, eu não sou digno, mas quem dá dignidade não é ele, não é o filho. Deus é que dignifica. E Deus deu dignidade. Para ele que diz não sou digno, o Pai diz assim, quando ele vai dizer, o Pai, pequei contra o céu e diante de ti não sou digno, o Pai interrompe, trazei a melhor roupa. Olha só, o filho diz eu não sou digno, mas ele dá a melhor roupa. Vestiu, põe-lhe um anel no dedo. Isso é dignidade, sandália nos pés. Sandália nos pés significa você é proprietário. Veja que coisa interessante. Eu te faço digno. Você diz não sou, mas Deus diz você é porque eu te dou a dignidade. A dignidade vem do Pai. E o Pai restaura. Quando o Pai está colocando o anel no dedo, quando está colocando o vestido, quando está colocando sandália, o Pai está abrindo janelas saudáveis, janelas terapêuticas. O Pai está aqui trabalhando, reeditando a mente, reeditando as emoções, está reeditando os pensamentos, está reeditando o inconsciente. O Pai está fazendo uma terapia e depois assim, trazei o novilho cevado
e comamos e regozijamo-nos. Quando o pai diz comamos o novilho cevado, o pai está pegando ele pelo estômago, porque a afetividade do alimento é a afetividade da comunhão, é aquilo que mais se liga à família, é o alimento. E ele está dizendo, você faz parte da mesma família, você vai sentar à minha mesa. E depois diz, regozijemos. Então significa, vamos restaurar as emoções. O pai quer trabalhar as emoções. Você tem uma emoção de depressão lá no mundo, mas aqui você tem a alegria, você vai regozijar. O Senhor restaura e começa a restaurar a festividade das emoções. E agora Deus vai trabalhar nele. O Jesus está mostrando que ele vai aprender a ser criativo no meio das perdas e das frustrações. E as perdas não devem ser o tom da vida dele, mas no meio das perdas, no meio das crises e das frustrações, o Senhor reescreve e dá a ele criatividade, e o Pai traz criatividade, o Pai traz um novo jeito de ser, um novo jeito de viver. O Pai dá ao Filho a possibilidade de reeditar toda a sua vida. E agora é festa, né? E tudo é reeditado aqui. E o adulto desse rapaz é restaurado também, porque quando ele diz, ele faz uma análise, ele sai daquela situação, eu vou pedir isso, o pai age como um adulto positivo aqui, pega o filho e traz para dentro de si, e o pai também solta uma criança maravilhosa, livre para dançar e dizer, vamos regozijar, é hora de festa, pode colocar a música, porque Deus é festivo. Jesus está mostrando isso, e está mostrando para os fariseus e os escribas, vocês não têm que ficar nesse cárcere de uma religião adoecida, essa religião petrificada, essa religião que amarrou vocês nessa seriedade maluca, né? É como se ele pegasse aqueles caras, tudo com cara de pitbull, né? E diz assim, gente, solta essa cara, vamos brincar, porque a festa começou. Então o Senhor Jesus está nos libertando da cara de maracujá de gaveta para entrar na festa dele. Entenderam? É isso que vai acontecer aqui. E o novilho cevado, e diz assim, trazei também o novilho cevado, matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. E é imediato, vamos começar a festa agora. Sabe por quê? Porque a festa começou dentro. O Pai tem uma festa dentro do seu coração. Eu creio num Deus que tem uma festa no seu coração. Há um coração festivo em Deus, e esse coração festivo de Deus convida a gente para a sua festividade. Ele quer recriar a nossa memória, Ele quer mudar os nossos pensamentos, Ele quer mudar a administração das nossas emoções. Ele vem com tudo e convida a gente para restaurar a nossa autoimagem. E a autoimagem perdida desse moço é revigorada. E é interessante, o filho mais velho está encarcerado. Ele ouviu a música, ouviu as danças, chamou um dos criados, perguntou o que era aquilo. Olha só, ele não tem percepção, ele não é um bom vizinho do pai. Porque o vizinho já sabe, o meu vizinho está fazendo festa, eu vou para a festa. Lembra que Jesus falou do vizinho? Ele é um homem que também está longe do pai. Ele não tem vizinhança no coração do pai. Ele está na casa do pai, mas longe do pai. Ele é um encarcerado da religião. Ele é um encarcerado da inveja. Até ele vai dizer, esse não chama nem meu irmão, esse teu filho, né? Ele vai dizer. Então ele se indignou, ele é encarcerado da indignação, ele é encarcerado da inveja, ele é encarcerado também do pecado. Um saiu para pecar lá fora, ele não precisou sair para pecar lá fora, ele já pecava dentro, né? Ele disse que esse irmão dele, que ele chama o teu filho, foi lá com as prostitutas lá fora. Esse aqui nem precisou ir com as prostitutas lá fora, ele trouxe as prostitutas para dentro da cabeça dele. Um lá foi para os bordéis, ele trouxe os bordéis para dentro. Ele diz, ele gastou tudo que tinha, ele não gastou dinheiro, mas ele pecou igual, porque ele também estava longe do pai. Quando o irmão dele ele foi junto no pecado, ele foi pensando o que ele está fazendo e o que ele gostaria de estar fazendo.
Veja que coisa interessante. O cárcere estava dentro dele, o mundo estava dentro da cabeça. E por isso ele não usufruía da riqueza do Pai. Ele é aquele pai crítico. Ele é aquele dono da verdade. É aquele que sabe tudo. É aquele dedo em riste. É aquela criança rebelde, marota, carregada de bronca. E por isso não entra na festa. Por isso está fora da afinidade do coração do Pai. E ele nem sabe a riqueza que tem. Ele é um rico que perdeu a riqueza dentro. Ele está preocupado com um cabrito, mas ele é dono do novilho cevado. Há um território de riqueza que ele não participa. Há um território de música do coração do Pai que ele não participa. Há um território de festa no coração do Pai que ele não participa. Ele é um perdido, ele é um pródigo dentro dele. E Jesus ensina esse homem a ser curado também. Jesus chama para a festa. Jesus chama para dentro. Jesus chama para a festa, dizendo que o Pai ama a todos e quer dar uma dignidade, porque o Pai tem um coração de misericórdia. E esse moço, que eu poderia chamá-lo de coveiro da alegria, é convidado a se tornar o incentivador da festa. E toda a história está ligada com essa palavra do Pai agora. Filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu, filho, é teu. E Jesus está dizendo isso para nós. Tudo que é de Deus se torna nosso. E eu pergunto a você, de Deus é a saúde? É ou não? A saúde é de Deus ou não? Tudo que é meu é teu. Você não quer receber? A vitória é dele ou não? Tudo que é meu é teu. A alegria é dele ou não? Tudo que é meu é teu. A paz é dele ou não? Tudo que é meu é teu. O prosperar para a glória dele é dele ou não? É. Tudo que é meu é teu. Filho, tudo que é meu é teu. Você está desejando alfarrobas de porcos? Por que você não deseja o que o Pai deseja para você? Tudo que é meu é teu. Isso é terapia. Terapia é você receber o que é de Deus para a sua vida. Essa é a psicoterapia de Jesus. Ele nos liberta dos nossos cárceres e nos coloca no seu campo de festa. Amém? Feche os seus olhos. Pai, só o Teu Espírito pode nos dignificar. Só a Tua palavra pode nos curar. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo complete em nós a obra da cruz e da vitória. E cada um de nós saiamos de todos os cárceres, sejamos libertos de todos os sabotadores, de todas as sabotagens mentais e psíquicas. Que o nosso eu seja reconstruído, que nossa festividade seja transformada em vitória e júbilo, e o Teu nome seja honrado. E quem crê diz, amém. Deus abençoe a todos, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Amém, amém e amém.